Boa noite mais uma vez. Vamos então conectar, os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para as reflexões dessa noite, pedindo o amparo e a lucidez para que a gente possa estar mais próximos de Jesus, do pensamento dos nossos benfeitores também que nos auxiliam, para receber mesmo a proximidade que a gente sente quando a gente vai ao Evangelho de Jesus. E as reflexões dessa noite, elas nasceram, o título é até interessante assim, diferente um pouco, mas elas nasceram de uma leitura do Evangelho de João, lá no capítulo 5. É um trecho um pouco mais longo, mas principalmente desses 2 versículos que a gente vai ler agora. Ele diz: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, partindo daí, a gente pode, pequenos trechos do Evangelho, tirar uma série de reflexões. A gente poderia escolher diversos caminhos, fixarmos-nos em palavras ou em ideias que esses versículos nos trazem, mas de uma maneira geral a gente vê que a reflexão está em torno de um assunto aí primeiro, que mais nos salta aos olhos, que é vida e morte. A gente vê Jesus falando aqui de um processo dos mortos que viverão. Ele diz, eu vou ler de novo, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Então, um processo de transformação aqui, de algum tipo de mudança. E a gente pode pensar morte e vida de uma série de formas, e a doutrina espírita vem nos auxiliar muito nesse tema, quando a gente tem mais proximidade ou mais clareza para entender a vida espiritual, o próprio desencarne que a gente tem como morte, aqui na vida, na encarnação, a gente pode entender por várias maneiras, e a gente vai entendendo com o Evangelho que diversas perspectivas vão se complementando num todo, mas tem as suas abordagens interessantes. Então a gente poderia pensar a morte desse ponto de vista da desencarnação, por exemplo. Seríamos nós os encarnados, os vivos ou não, se a gente pensar como espíritos que somos, até o inverso seria possível refletirmos em torno do quanto a vida em si como espírito, a vida espiritual é mais vida do que a própria encarnação, talvez, Mas mais do que isso, eu acho que o importante é a gente pegar um aspecto mais geral e simbólico do que Jesus está nos dizendo com relação à vida e morte, quando a gente pensa que vida e morte não são necessariamente circunstâncias determinadas pelo lugar ou pelo tempo em que nós estamos, se estamos encarnados ou desencarnados, aqui ou acolá. Vida e morte podem e vão ser entendidas aqui hoje para a gente como aspectos da nossa própria vivência, porque a gente vai entender que existem pessoas encarnadas que vivem como mortos, como próprios zumbis, poderíamos dizer assim, encarnados na vida, quando a gente vê, por exemplo, pessoas que passam a encarnação envoltos pelo desalento, pelo desânimo, pela desesperança da vida, a gente claramente percebe que, apesar de encarnadas, essas pessoas vivem como que num estado de morte.
de estagnação da vida, porque muito atravancadas nos próprios pensamentos pessimistas ou por essa própria maneira de ver a vida. Por outro lado, a gente vai encontrar pessoas que têm uma vida abundante na encarnação, que são pessoas de bom ânimo, de muita energia para o trabalho, enfim, que a gente olhando em comparação vê ali uma vida que flui, uma vida que pulsa, realmente abundante, como Jesus nos diz, né? A vida abundante que Ele nos chama também, né? Nos lembra que existe. E assim também na erraticidade, a gente vai ter espíritos em diversas condições que viverão em estados de morte ou de vida, ainda que fora do corpo físico. Então, entendendo esse aspecto geral de vida e morte, a gente vai passar aqui para o processo, então, né? Porque o que Jesus está nos dizendo é que haverá o momento em que aqueles que são mortos, ouvindo a voz do Filho de Deus, viverão. Então passa um processo aí de transformação dessa maneira de vida, né? Dessa perspectiva. E é claro, a gente pode entender a voz do Filho de Deus, e aí Filho de Deus a gente vai poder entender também de várias maneiras, mas claro, a gente tem a figura de Jesus como esse representante do Filho de Deus, como aquele que vive mais plenamente a sua condição de filho, porque todos nós o somos, mas aqui na Terra, de todos os espíritos que aqui já estiveram, quem mais do que Jesus viveu essa condição plena de filho, né? Como o filho que é, Jesus assim o fez, nós o temos, né? Como o Livro dos Espíritos nos relembra sempre como guia e modelo, por isso. E tem então a sua voz através do Evangelho esses ensinamentos de como podemos então nós outros sermos também filhos de Deus e entendermos melhor, não só pelas suas palavras, mas sobretudo pela sua vida também, como é essa vida alinhada à lei divina, porque isso é a condição de ser filho exatamente, né? Viver de acordo com a lei divina estabelecida pelo Pai. Isso Jesus faz e vem nos mostrar, nos ensinar como é isso. Então a gente vai entendendo que para passar desse estado de morte para um estado de vida, a gente tem um caminho intermediário aí que está expresso para nós na vida, no Evangelho, nos exemplos de Jesus. E aí a gente vai um pouquinho além do que isso, né? Porque ele diz, porque esse processo se dá porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, e essa afirmação a gente não tem como discordar, porque se Deus, o nosso Pai, é o Criador, a vida é Ele em si mesmo. Como Criador que é, Deus é a vida, a origem de toda a vida. Criador do universo, Ele é a origem de tudo que existe. Antes de cada um de nós existia Deus e a criação e Ele nos cria. Então, como ponto principal e primeiro de tudo isso que existe, Deus é a vida em si mesmo. Ele é o ponto primeiro. A vida no seu aspecto mais amplo, como a gente vai entender aqui hoje, né? Essa vida que nasce do pensamento ou da mente, se a gente poderia fazer uma comparação aqui de Deus, como a gente vê também na primeira questão do Livro dos Espíritos, né? E também a fonte e a origem no sentido do amor que rege todas as leis, né? Do sentimento que unifica tudo isso. Então Deus
é a vida em si mesmo, a vida plena, a vida abundante, a vida no seu maior aspecto. E aí, ele ainda complementa o versículo, né? Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, tem alguns aspectos interessantes. A gente pode pensar, primeiro, em Jesus como Filho. Claro, né? A gente estava falando dele, da voz dele, do seu Evangelho. Então, Jesus, como o espírito mais evoluído que já viveu aqui, vive em comunhão plena com o Pai, porque já atingiu o estágio de espírito puro. Como a gente vai aprendendo, estamos todos nós em jornada evolutiva, em processo de evolução. Jesus trilhou também esse caminho e chegou ao estágio de espírito puro, e ele mesmo vai nos dizer, em certo momento, eu e o Pai somos um. É claro que Jesus não é Deus, mas a comunhão de um espírito puro, que já chegou a esse estágio de perfeição, é tão profunda com Deus, que eles se misturam ali, ou tem essa sintonia profunda, e é o que a gente vai ver no versículo, então, quando ele dá ao Filho ter a vida em si mesmo. Vive também um aspecto dessa vida plena, que tem a fonte em Deus, porque, além de tudo, Jesus recebe do Criador a incumbência de governar, gerenciar esse planeta que nós estamos, e é responsável por todos nós aqui no nosso processo evolutivo. Então, junto com o Criador, que é fonte primeira da vida, ele também trabalha junto com companheiros, com espíritos prontos, preparados para agirem também de determinada forma com que os alcança nesse processo de vida, de criação, né? Então Jesus está lá desde o início do orbe, gerenciando o planeta em que a gente vive, desde a sua formação, e a vida de cada um de nós aqui, secundada por ele, que nos acompanha sempre, muito proximamente, e vive essa vida também em si mesmo, né? Nele, uma vida que vibra, que é viva, e a gente sente isso quando a gente vê a encarnação, o momento que Jesus esteve conosco aqui na Terra, que nenhum momento por ele foi mal utilizado, foi perdido, foi em vão. Uma vida abundante, plena nesse sentido, da vida em si mesma, é essa vida que aproveita de todas as oportunidades para os objetivos maiores, que não se circunscrevem só à matéria, né, o que a gente vive aqui no mundo. Porque se a gente pensar da nossa perspectiva, muitos de nós estarão mortos até porque tudo que empregam na vida é, por exemplo, com um fundo materialista. Se a gente investe tudo das nossas vidas só no que é material, isso perece, como a própria matéria que nós vivemos. A gente constrói um monte de coisas aqui, tudo isso fica, e nós que somos realmente seres espirituais, daqui o que levamos? Por outro lado, o aspecto de viver com essa vida, né, estar encarnado, mas vivo efetivamente, é quando a gente consegue aproveitar dessas oportunidades que a matéria nos traz, que a encarnação nos oferece, para transformar isso em conquistas, claro, espirituais, no nosso avanço, porque a gente se reconhece realmente como espíritos, entende qual é o processo, qual é a caminhada, por que nós estamos aqui, o que a gente pode e precisa conquistar,
e mais do que isso, consegue colocar também a nossa vida a serviço dos nossos semelhantes. Porque Jesus nos convoca a isso sempre. A gente vai ver recorrentemente o convite ao serviço. A gente aprende com a doutrina espírita, né, que fora da caridade não há salvação. E claro, mais do que a caridade material, a gente vai ver no seu sentido mais profundo, como a gente vê lá no Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Então a caridade, ou colocar, né, aproveitar da oportunidade da encarnação para viver realmente, é a gente conseguir se colocar assim em contato com os nossos semelhantes, com benevolência, entendendo, com indulgência, entendendo as dificuldades dos nossos semelhantes, as suas limitações também, perdão das ofensas, enfim, todo esse processo que a caridade vem nos mostrar, né? Então isso também é vida. Mas Deus é a vida em si mesmo, Jesus na plenitude ali do Espírito puro, que já vive essa vida em si mesmo também, e nós outros, né? Que ainda estamos em jornada, que ainda estamos em processo. A gente vai entender aqui uma palavrinha importante que apareceu aqui, porque diz que o Pai deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Não necessariamente que ele tenha dado a vida pronta, porque aí é que é o processo. Para passar da morte para a vida era preciso ouvir a palavra, lembra? A voz, ou entendermos, em outros termos, entendermos a lei divina e aplicarmos ela na nossa vida. Porque esse é o ponto-chave, é a aplicação. Porque a gente vai ver, eu vou avançar um pouquinho nos próximos versículos para a gente entender como isso funciona. O texto segue: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. E aí a gente fica, exercer o juízo, às vezes o evangelho fica assim, com umas palavras meio difíceis, né, da gente entender, e juízo vem dessa questão da justiça, né, assim. E a gente fica pensando, mas será que eu tenho que ser então um juiz assim para ficar julgando o outro assim ou assado? Muito pelo contrário, não é isso, né? Vamos adiante. A gente, para entender um pouquinho essa questão do juízo, eu trouxe uma historinha bem curta do Emmanuel, que está num livro chamado A Semente de Mostarda, e a mensagem se chama Um Dia. Ela parece, num primeiro momento, um pouquinho distante do que a gente está falando, mas vamos entendê-la. Ele diz: um dia verás a ti mesmo em plano diferente. Parecer-te-á então haver acordado de um sono profundo e por isso mesmo tudo te surpreenderá. Amigos que não vias há muito tempo se aproximarão de ti, estender-te-ão as mãos, perguntarás a vários deles onde estavas que não mais te encontrei, por que te distanciaste de mim, todos te abraçarão com alegria a lhes fulgurar nos olhos. Fitarás as árvores carinhosamente podadas, formando corações que palpitarão de vida, plantas outras, mostrando as frondes entrelaçadas, lembrando mãos que se tocam afetuosamente. Respirarás profundamente, reconhecendo assim as qualidades nutrientes do novo ambiente em que te verás. Naquela festa de almas, porém, um homem de olhar manso desce de um torreão brilhante e caminha na direção dele. Em vão, o recém-chegado tenta retirar dele os olhos magnetizados pelo amor que o desconhecido irradia. Ele caminha serenamente, a fixá-lo com bondade, com a familiaridade de quem o conhecia. Ah, perguntou o recém-vindo, pensou. De certo que esse amigo me conhece de longo tempo. A custo, venceu a própria indecisão e indagou do companheiro mais próximo: quem é este homem que está chegando até nós? E a resposta que ele recebe é o mensageiro da vida.
E aí a gente já tem uma palavrinha-chave aqui, né, que a gente discutia, da vida. Não houve tempo para outras inquirições. Efetivamente, aquela simpática e estranha personagem lhe endereçou saudações fraternas e, segurando-lhe a destra, qual se nela conseguisse ler todas as minudências de sua vida, não lhe perguntou pelo próprio nome, nada arguiu quanto à família que pertencera ou à posição que exercera. Apenas posou nele demoradamente os olhos azuis e perguntou-lhe. Antes da pergunta, para a gente entender o contexto, né? Uma narrativa de um espírito chegando ao plano espiritual, muito provavelmente, no momento do desencarne, coisa assim, e a pergunta que vem é: amigo, o que fizeste? E a história termina por aqui, mas a gente fica a se perguntar, qual a resposta, né, que vem dessa indagação? Porque num momento como esse, claro, não só no momento do desencarne, a gente pode se fazer essa pergunta ao longo da nossa jornada evolutiva, em vários momentos, seja num ciclo finalizado, ou seja nas nossas indagações pessoais, a gente mesmo vai se colocando a perguntar, amigo, o que temos feito? Porque o juízo não vem de fora. O juízo não vem de um julgamento exterior de outras pessoas ou de uma corte externa a nós. O juízo vem da nossa própria consciência, quando se pergunta: o que temos feito? E essa consciência é capaz de dizer a si mesma o que tem feito a partir do momento em que ela ganha discernimento. Porque quando nós lemos no versículo que o caminho da transformação entre a morte e a vida passa por um conhecimento do Evangelho, das leis divinas, nós temos um estágio que vem ali junto dele, que é o aspecto da responsabilidade que a gente ganha diante do conhecimento que a gente ofere, mas também da possibilidade incrível que a gente tem de discernir nas nossas vidas, de acordo com esse parâmetro novo que agora temos, quais ações das nossas vidas têm sido boas, benéficas, ou alinhadas com a lei divina que nós temos conhecido e quais destoam desse caminho. A partir do discernimento que nós fazemos, que a nossa consciência é capaz de fazer, nós fazemos esse juízo de nós mesmos. E aí, com clareza, para poder escolher os nossos caminhos e escolher os caminhos do bem, os caminhos do amor, os caminhos da virtude, aí sim, trilhando esses caminhos, nós podemos chegar a essa vida que Jesus já vive, mas que é também ofertada a cada um de nós e que nós podemos vivê-la em parcelas, né, em pequenas partes, ainda que sejam, no momento em que nós estamos, na medida em que a gente faz esses esforços por adequar a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva ao que nós já temos aprendido do Evangelho de Jesus e que a doutrina espírita também vem nos auxiliar a compreender, porque é mais clara, porque é mais presente da nossa realidade. Então, a gente fez um caminho geral para entender a sequência aqui dos versículos e a gente vai finalizar esse trecho do Evangelho de João que nós selecionamos, que vai até o versículo 30. Na sequência, Jesus diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ou seja, os mortos, ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Quem escolhe o caminho de bem sai para a ressurreição da vida. E os que fizeram o caminho mau
o mal para a ressurreição da condenação. E claro, a gente vai entender como os processos reparatórios da lei divina, né? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E aí, o mais bonito de tudo para nós finalizarmos as nossas reflexões é que quando a gente busca esse caminho de vida em si mesmo, encontrando essa vida que jorra dentro de cada um de nós também, porque como criaturas que somos criadas por Deus, também trazemos essa possibilidade de encontrar essa fonte também dentro de nós, a jorrar de vida abundante, a partir, claro, das nossas escolhas, das nossas ações, das nossas possibilidades de viver a vida mais harmonizados com o Evangelho de Jesus. Nós vamos encontrando essa vida em nós mesmos, mas antes de tudo a gente vai entender que, mais uma vez, o Pai nos dá também ter a vida em nós mesmos, mas Ele é que é a fonte plena da vida. E aí isso a gente aprende com Jesus nesse finalzinho aqui da passagem. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Imagina, se Jesus está dizendo isso para nós, o nosso mestre, aquele que tanto tem feito e já realizou, diz que nada pode fazer de si mesmo, quem de nós poderá dizer que sozinho, desconectado dessa fonte plena de vida, é capaz de viver também, né? Ou de fazer alguma coisa? Porque como ouço, ele diz, assim julgo, ou seja, como eu aprendo e entendo da lei, assim eu posso discernir e escolher os meus caminhos. E escolho, claro, consciente, os caminhos mais acertados. E o meu juízo é justo, então, por isso, porque não busco, então, a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E esse é o convite para cada um de nós, que a gente possa reconhecer cada vez mais nas nossas vidas a vontade de Deus. Claro, nos caminhos que a gente tem a escolher, às vezes que a gente se vê encruzilhadas da vida, né? Mas, sobretudo, nas pequenas ações de todos os dias, porque a vontade de Deus é sempre o bem, é sempre o amor, é sempre o serviço aos semelhantes. Então, esses caminhos são os seguros para todos nós, que possamos continuar aprendendo com Jesus e caminharmos sempre para um dia podermos, assim como Cristo, estarmos mais próximos do seio de Deus e sentir essa vida mais plena que nos aguarda.